A nova lei da dança. O que isso pode mudar na sua vida? Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Vamos Falar de Artes com Adriano Santos. Esse é o nosso primeiro episódio e nesse primeiro episódio eu quero começar com um tema muito importante para todo mundo que vive da arte, principalmente para você que vive da dança. Bom, vamos lá. Recentemente foi sancionada a Lei número 14.903 de 2024, que institui diretrizes políticas voltadas à dança no Brasil. O que seria isso? E por que essa lei é tão importante para nós? Bom, gente, é o seguinte. Pela primeira vez, a dança ela começa a ter um significado. Ela começa a ser tratada como uma estrutura dentro das políticas culturais do nosso país. Tá? E o que significa tudo isso? Bom, a lei ela fala sobre muito a valorização dos profissionais da dança, ela fala também sobre a importância do incentivo à formação, sobre o apoio à produção artística, sobre a preservação da diversidade cultural. Só que além de tudo isso, é muito importante que nós, artistas, nós bailarinos, possamos entender mais o que é a lei, tá? Muitas vezes a gente quer saber somente dos nossos direitos, mas não querem saber dos nossos deveres. Precisamos entender da lei para poder, por trás dela, saber o porquê que está acontecendo tudo isso. Ou seja, não é só sobre você ter um espetáculo bonito, não é só sobre a sua profissão, é sobre o reconhecimento que ela está trazendo, tá? Então, o nosso podcast de hoje é para falar sobre essa lei, falar sobre a importância disso e também falar sobre a importância do artista estar à frente de tudo isso, né? Então, para deixar um pouco mais claro, eu quero deixar algumas perguntas para vocês. Você se sente valorizado aqui no Brasil como artista? Você acha que a dança ela é tratada como uma profissão digna? O que você sente sobre tudo isso? Comenta aqui, porque isso é muito importante para nós, porque a gente vai conhecer melhor você, vai conhecer melhor os artistas que estão aqui na nossa região, tá? E que estão aqui no Brasil afora, buscando reconhecimento, buscando estrutura adequada para poder mostrar a sua arte, que isso é muito importante, tá? E vamos aproveitar também, para você que vive da dança, a gente precisa entender que não é só você ter um palco bonito, não é só você ter um figurino adequado, um figurino... isso faz parte do processo. Mas a gente tem que entender que por detrás de tudo isso, existem os ensaios, existe o cansaço, a falta de apoio. E tem muitos profissionais, muitos bailarinos, principalmente que eu conheço, eu mesmo já vivi isso, que trabalha fora, dá aula o tempo todo para tentar conquistar aquilo que tanto almeja, que é realizar um grande sonho. Sonho de fazer parte de uma companhia, sonho de fazer parte de um grande grupo. E essa lei que foi sancionada recentemente, ela é justamente para tentar organizar esse cenário, para tentar ajudar o artista nesse sentido, tá? Então, é muito importante que nós, artistas, bailarinos, professores, coreógrafos, possamos entender melhor o que é a lei para a gente poder exigir esses direitos, tá? É muito importante que a gente comece a se valorizar para poder valorizarem a gente como artista, tá bom? E eu quero jogar também algumas perguntas aqui, porque eu quero muito que vocês consigam ter essa conexão aqui comigo, tá? Nosso bate-papo seria: você, bailarino, você vive exclusivamente da dança atualmente? Essa pergunta é você, bailarino, tá? Vamos pensar o que a dança tá aí na sua vida. Você está vivendo exclusivamente dela? E você, professor, você sente que a sua profissão está sendo reconhecida no nível que você acredita? E você, coreógrafo, você consegue apoios culturais para poder montar uma grande obra, montar um espetáculo? O que você me fala sobre isso? Então, eu espero o comentário aqui de vocês para a gente ter essa troca, que eu acho essa troca muito saudável. E outra coisa, gente, não adianta ter lei se a gente não sabe para que ela existe, não é mesmo? Então, é muito importante a gente pesquisar, saber conhecer melhor as diretrizes e tudo mais. Uma coisa que a gente precisa entender que nenhuma lei funciona sozinho, tá? Isso é muito importante. Nenhuma lei caminha sozinho. A gente precisa de informação, a gente precisa de cobrança, a gente precisa de fiscalização, a gente precisa da participação de vocês, artistas, bailarinos, coreógrafos, produtores culturais. Isso faz parte do nosso processo. Ou seja, nós precisamos ocupar esse espaço. Nós precisamos ter o nosso momento de fala, o nosso momento de voz.
tá? E esse podcast fala muito sobre isso. Eu quero trazer pessoas, quero trazer profissionais bailarinos, coreógrafos, todos que trabalham com dança, para poder expor um pouco da sua necessidade, do apoio, a falta do apoio, como que é a realidade hoje em dia dentro da cidade que ele pertence. Então, basicamente é isso. E para eu falar uma outra verdade, sem ficar romantizando muito, a dança no Brasil, ela sempre foi um ato de resistência dos artistas. Sempre porque, eu preciso fazer a dança porque é algo que eu acredito, é minha paixão, e tá. Beleza, mas sempre foi resistente. Então, mas talvez agora a gente esteja entrando num outro momento da dança. A dança está passando por uma nova estruturação. E isso pode mudar tudo. Pode mudar completamente o nosso rumo, tá? Nosso sentido, as nossas ideias. Só que para isso acontecer de verdade, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa nos valorizar, a gente precisa se valorizar. A gente precisa acreditar que é possível fazer parte dessa mudança. Então, eu quero te propor uma coisa. Primeira coisa, compartilhar esse episódio com mais alguém, mais um amigo que também é artista, que também é bailarino. Marque seus amigos que vivem da dança, que não estão sabendo dessa nova estruturação, dessa nova lei, tá? E eu preciso que vocês comentem. Comentem aqui a realidade que vocês vivem hoje. O que você faz? Você é bailarino? Você é coreógrafo? Com o que você trabalha? Qual a sua dificuldade no mercado? Isso é muito importante para nós artistas, porque a gente conhece e começa a entender melhor o universo que vocês vivem, tá? Isso é muito importante, tá bom, galera? Então, esse foi o episódio de hoje. Vamos falar de arte com o Adriano Santos. Em breve teremos novos convidados especiais que vão falar um pouquinho das suas trajetórias. Vamos trazer pessoas que trabalham na parte da dança, mas também vivem tem outras profissões, né, associadas, tá? E olha, e se você quer mais conteúdos como esse, mais conversas como essas, conversas reais, essas trocas, mais espaço de arte, continue seguindo a gente, se inscreva no canal, siga a nossa página no Instagram e ative as nossas notificações. Porque aqui a gente não só vai falar de arte, a gente vive a arte. Então, convido você a fazer parte desse momento comigo. Vamos falar de arte com o Adriano Santos e eu vou falar uma coisa muito importante. Este espaço não é só meu. Esse espaço é nosso. A nossa arte precisa ser ouvida. Então vamos comigo, vamos embarcar junto nessa aventura. Vamos falar de arte, vamos falar de respeito, vamos falar de estrutura e vamos falar de reconhecimento. É isso que a dança precisa. Então, obrigado a todos que estiveram até aqui comigo. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Espero vocês aqui no Vamos Falar de Arte com Adriano Santos. Grande beijo a todos.